Olá, povo de Deus, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal da Elie Matos para mais uma leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Estamos lendo a revista da editora Betel por título de Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura da lição número 11. Já estamos quase no final da nossa revista, portanto não fique de fora. Para você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Sigam-nos também no Instagram, nós vamos deixar o link aqui embaixo. Acompanha lá que toda semana nós estamos tendo as lives referente às nossas lições, tá bom? Fica aí o convite, um forte abraço para toda a classe da Adebrais Itapevi, onde o meu presidente pastor é o J. Marques e a pastora Ana Miriam estão presidindo ali o campo de Itapevi, e nós fazemos parte ali da classe das mulheres, das heroínas de Cristo. Um forte abraço aí para essas mulheres guerreiras de Deus. Hoje se comemora também o Dia Internacional da Mulher, e um forte abraço aí para todas as mulheres, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos começar a nossa leitura então? O texto áureo está em Ezequiel, no capítulo 40, no versículo 4, a parte A, que nos diz assim: E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu fizer e ver. Ezequiel 40, capítulo 4. A verdade aplicada da nossa revista diz assim: o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. E os objetivos da nossa lição vai nos dizer falar sobre o santuário no meio do povo de Deus, também explicar a visão do novo templo e apresentar os avisos e ensino para a igreja. Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 43. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que é o texto de referência dessa lição. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto de visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vi destruir a cidade. E eram as visões como a que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. Meus irmãos, nós estamos vendo aí, nesse contexto, Ezequiel tendo uma visão. Deus leva ele ao alto monte para mostrar a visão de um novo templo. Quer dizer, Deus estava dando a oportunidade para aquele povo e dizendo que ele poderia restaurar novamente o templo que tinha sido destruído, porque aquele povo estava em cativo. Tudo havia sido destruído e eles tinham sido levados para a Babilônia. Mas agora, em uma visão, Deus mostra para Ezequiel que ainda há restauração para Israel, para um novo templo. E a introdução da nossa lição vai nos dizer: a restauração do templo e o culto sinalizam o interesse de Deus em relacionamento com o seu povo
e o seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções, com dedicação, reverência e temor para a glória dele. O tópico 1 da revista vai dizer: um santuário no meio do povo. Antes de abordarmos a visão de Ezequiel sobre a restauração do templo, é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história do povo de Israel. Desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico. Tal percurso na história bíblica contribuirá para melhor compreendermos o impacto da mensagem de Ezequiel sobre os cativos. Tópico 1.1. A ordem divina para fazer um santuário. Quando Israel saiu do Egito, sob o comando de Moisés, o povo ficou acampado no deserto do Sinai, de frente do monte. Vai estar em Êxodo 19, do 1 ao 3. No monte, Moisés recebeu de Deus as leis, os estatutos e os mandamentos para o povo de Israel. Deus estava assim instruindo o seu povo para os dias de peregrinação no deserto e quando estivesse estabelecido na terra de Canaã. Levítico 18:1. Dentre tantos mandamentos, haviam aqueles que se relacionavam com o santuário. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Está escrito em Êxodo 25:8. Santuário no hebraico significa lugar santo ou sagrado, também chamado de tabernáculo. Portanto, talvez a maior lição transmitida com a construção do santuário era: Deus está no meio do seu povo. 1.2 da revista. O templo construído por Salomão. O rei Davi tinha proposto edificar um templo dedicado ao Senhor Deus, porém não lhe foi permitido. O seu filho, que lhe sucederia no trono, edificaria uma casa ao nome do Senhor, 2 Samuel 7, do 12 ao 13. Assim, Salomão edificou a casa ao Senhor. Após a oração dedicatória para o templo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, como também tinha enchido o tabernáculo. É significativo notarmos que logo após a inauguração do templo, Deus adverte que o povo não poderia se desviar dos estatutos e mandamentos para que não fossem tirados da terra de Canaã e o templo destruído. 2 Crônicas 7:19. 1.3. A destruição do templo queimaram as casas de Deus e queimaram as casas de Deus. Não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia em Judá, Deus alertou por intermédio de Judá. Deus alertou por intermédio de seus profetas sobre a necessidade do povo se arrepender e se converter ao Senhor. Porém, não deram ouvidos. Escreveu sobre a obra de Jeremias nos tempos que antecederam a destruição do templo. Ele denunciou a adoração no templo e a adoração ritualista em favor do monoteísmo ético implícito na religião mosaica tradicional. Atacou com grande vigor algumas das instituições e personagens respeitáveis de seus dias, incluindo os sacerdotes do templo. Jeremias 26, do 8 ao 13. 3 tópicos importantes que nós vemos na nossa lição. Nós aprendemos que a maior lição transmitida com a construção do santuário era: Deus está no meio do povo. A visão do novo templo. Tópico 2 da revista. Os capítulos 40 ao 44 de Ezequiel registraram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Nesse tópico, são enfatizados
somente 2 assuntos: estrutura do templo e serviço sacerdotal. Nessa lição, serão destacados somente alguns detalhes, visando contribuir na busca da compreensão dessas visões dentro da mensagem do livro de Ezequiel e extrairmos algumas reflexões que nos conduzam a uma crescente edificação em Cristo Jesus. 2.1 da revista. Um novo tempo é vislumbrado. É importante conectar o início de Ezequiel 40, 1 e 2 com Ezequiel 37, 26 e 28. Nesse último texto, há 3 referências que lembram templo, meu santuário e meu tabernáculo. Assim, é como se Ezequiel 40 expandisse o texto final do capítulo 37. Ele é levado à terra de Israel e vê um templo, em Ezequiel 40, no versículo 5. Ele viu um templo no princípio do ano. Se for considerado, como alguns comentaristas, comentário histórico-cultural da Bíblia, o mês de Nisan trata-se do período de Páscoa. Se for o mês de Tisri, trata-se do dia da expiação. Seja como for, são 2 datas com enorme significado para os judeus, podendo assim a visão ser associada com a esperança de um novo tempo para o povo do Senhor, tempo de restauração e de celebração. Tópico ponto 2, 2.2. A lei do templo. No início da visão, o profeta recebeu ordem para estar bem atento. Põe no teu coração a tudo que ele veria e ouviria, pois depois deveria anunciar tudo a Israel. O povo de Israel seria exortado a também prestar muita atenção ao que Ezequiel estaria transmitindo e explicando acerca do templo e guardar toda a estrutura do edifício, bem como as leis e regulamentos. Ezequiel 43, versículo 10. A lei que governa o templo ideal incluía a providência de sua separação do profano. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado a Yahvé, a fim de que o povo também pudessem tornar-se santo como povo de Deus, separado das nações pagãs. 2.3. Revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Após a visão, focar a estrutura do templo, agora se volta para os detalhes referentes às pessoas, serviços e cultos no mesmo. Ezequiel 43, 13. São várias instruções referentes à atuação dos sacerdotes e levitas, bem como as ofertas e sacrifícios, lembrando as leis registradas nos livros de Êxodo e Levítico. E é pertinente lembrar que antes da destruição da estrutura física do templo, muitos que tinham a responsabilidade de conduzir os serviços no templo já tinham se corrompido, que vai estar em Jeremias 5, do 30 ao 31, no 8, do 10 ao 11, no 20, do 1 ao 6, e em Ezequiel, do 22 ao 26. Por isso, a lei da casa inclui também instruções quanto à atuação dos mesmos. Os serviços e culto no templo também deveriam ser norteados pelo princípio da santidade. Mais 3 tópicos, onde nós estamos aprendendo os capítulos 40 e 44 de Ezequiel, registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém e o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Tópico 3 da nossa revista.
avisos e ensino para a igreja. Nesse tópico, serão enfatizadas algumas lições aplicáveis na igreja, a partir do exposto acima, considerando que encontramos no Novo Testamento informações de que há nas Escrituras Sagradas, na época, o Antigo Testamento, ensino e aviso, em Romanos 15:4, 1 Coríntios 10:11. Os princípios da ordem, cuidado, santidade, reverência, instruções para a execução do serviço religioso e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida da atividade da igreja. 3.1. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ao refletirmos sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, homens falhos e mortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Sem pecado, perpétuo, intercede, ofereceu um único e perfeito sacrifício, mediador da nova aliança. Na nova aliança, não há uma classe de sacerdotes exclusiva. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Todos os que estão em Cristo Jesus são constituídos sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais. Servir com referência e piedade. 3.2. Quando lemos acerca dos limites estabelecidos por Deus quanto ao acesso do tabernáculo e templo, e comparamos com o véu do templo que se rasgou no momento da crucificação em Mateus 25, e o chamado para nos achegarmos com confiança ao trono da graça em Hebreus 4,16, parece que hoje há restrições no relacionamento com Deus. Contudo, é preciso cuidado, atenção, respeito e temor da parte dos discípulos de Cristo, como nos orienta lá em Hebreus 12:28, além de ter que ser agradável. E o versículo seguinte apresenta o motivo para todo esse cuidado, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. 3.3. Procurar cumprir o bem, o ministério. O texto de Ezequiel 44:10-31 traz instruções detalhadas das responsabilidades dos levitas e sacerdotes, incluindo vestes e outros mandamentos que norteiam o comportamento dos sacerdotes. Em um templo restaurado, os serviços ali executados deveriam ser com cuidado, atenção e observando as diretrizes divinas. E hoje, na nova aliança, os ministros, obreiros da igreja também precisam exercer o ministério com cuidado, com atenção e observando o que diz o Novo Testamento acerca do mesmo. Notemos a exortação de Paulo para o Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras, em Colossenses 4:17. Ou seja, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu. Se esforce, faça o seu melhor, atentando para o serviço e as orientações bíblicas. Mais 3 tópicos importantes que nós aprendemos aqui nessa lição: os princípios da ordem, cuidado, santidade, relevância, instruções para a execução do serviço religioso e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida e atividade da igreja. E a nossa conclusão de hoje é que o Espírito Santo nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e servi-lo conforme a sua vontade, com todo o tempo que nos resta nessa terra, até que Jesus Cristo volte. E assim estaremos para sempre desfrutando da presença de Deus e servindo-o
como revelado em Apocalipse 21 e 22. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês que ficou aqui comigo até agora. Semana que vem temos mais vídeos, vamos ler a lição número 12, tá bom? E eu te convido a me acompanhar mais uma vez. Quero agradecer por esses momentos, quero desejar um feliz Dia das Mulheres de novo, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.